Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita estudando a revista de adulto da editora Betel, que traz por tema nesse quarto trimestre, terceira epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. Comentarista desta lição é o pastor Alex de Melo Cardoso. E a lição de hoje é a lição de número 6. Essa lição ela traz por título: O verdadeiro discípulo sujeita-se ao Supremo Mestre, que é Jesus. Então nós temos aqui o texto áureo que vem dizendo: E quando apareceu o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. 1 Pedro capítulo 5, verso 4. A verdade aplicada diz ainda: para ser um bom discípulo de Cristo, precisa mais que qualquer atributo ser escolhido e abençoado por Deus. Não adianta querer ser um discípulo de Cristo ou um escolhido de Cristo, ou ser, melhor dizendo, ou ser um obreiro na casa do Senhor, ver ao Senhor se por ele Deus não for chamado. Infelizmente, nós temos aí uma inversão de valores nos dias em que vivemos. A regra continua sendo a mesma, conforme está registrada nas Escrituras. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer maneira, mas precisamos seguir a orientação bíblica, a orientação da palavra de Deus. Irmãos, nós temos aqui os 3 objetivos. O primeiro é expor princípios do discipulado. O segundo, ensinar sobre os compromissos do discípulo. E terceiro, mostrar os critérios validados por Deus. Esses são os 3 pontos principais que vamos estar vendo na lição de hoje. O texto de referência está registrado em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 5, 6 e 7. Diz assim o versículo 5: E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa oração, ela é para que o discipulador respeite e entenda seu chamado como uma escolha de Deus e não como uma escolha própria, para que ele possa fazer o que bem entender da igreja do Senhor, que não é dele, porque, como vimos, ele é apenas um servo, é um mordomo. Nós estamos estudando aqui estas aulas e vem falando aí de Gaio, Demétrio e Diotrefes, e vemos aí que Diotrefes foi uma pessoa que deu muito trabalho para o apóstolo João como o líder dessas igrejas, porque ele achava que era a pessoa mais importante, inclusive menosprezando o seu líder maior, que era o próprio Cristo, porque quando ele se rebelava e não aceitava as diretrizes vindas por parte do apóstolo João, ele estava se rebelando contra o próprio Deus. Então é bom que a gente entenda isso de uma vez por todas. A introdução vem dizendo: engana-se quem pensa que os atributos de um verdadeiro discipulador estão reduzidos à capacidade, habilidades, inteligência, força e etc. Samuel se enganou, conforme está registrado em 1 Samuel 16 e 7. Mas Deus ensinou que o discipulador tem a ver com ele e com sua bênção sobre o escolhido. Ou seja, o escolhido ele pode ter todas essas habilidades, Ele pode ser uma pessoa hábil, pode ter inteligência, pode ser uma pessoa de força, mas é preciso que todas essas habilidades ela esteja alinhada com a vontade de Deus. Porque Deus ele não olha para a capacidade física e humana do homem, mas Deus olha para a capacidade espiritual, o grau de comprometimento que essa pessoa tem com Deus. E quando a gente olha para Davi, ele desde muito cedo, ele era uma pessoa que
temia o Senhor. E temer aqui não é ter medo, mas respeitar o Senhor. Era uma pessoa que estava debaixo, né, da obediência ao Senhor. E por isso, quando Deus o escolhe, Deus não escolhe por ser uma criança, por ser uma pessoa pequena, por ser uma pessoa franzina, né? Porque aos olhos de Samuel, Eliabe era o homem ideal, né? Porque ele tinha mais ou menos as características de Saul. Só que o Senhor, ele quer a pessoa segundo o seu coração. Deus não olha para essas coisas, mas Deus olha para o coração. É um coração que está alinhado com o coração de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então vemos aqui no primeiro ponto que Samuel foi chamado por Deus para uma importante missão, ungir o segundo rei de Israel, aquele que seria o líder conforme sua escolha. O primeiro rei Saul foi levantado a partir do clamor do povo por um rei, pois tinha as outras nações como referência. 1 Samuel 8, 19 a 20. O que desagradou a Deus, 1 Samuel 10, 17 e 19. Os povos vizinhos eram comandados por reis, o que fez com que os israelitas desejassem viver sobre reinado humano, 1 Samuel 8 e 5. Mas não era o plano de Deus, pois para aquele momento, o sistema teocrático ou teocêntrico ou teocrático, onde Deus é quem governava, estava sendo rejeitado, 1 Samuel 8 e 7. Então, para entender isso aqui em miúdos, nós vamos entender que Deus, ele era o guia do povo de Israel, desde sempre, desde a saída do Egito. Então, não foi levantado nesse período nenhum rei, no caso. Levantou-se líderes, dirigentes, como Moisés, depois Josué, né? Deus depois manda os juízes, melhor dizendo, né? Mas aí chega um momento na história em que o povo começa a observar, né? Olhar por cima da cerca, e Eli já estava velho. E aí o resultado é que eles resolvem querer um rei, porque as outras nações tinham rei, né? Só que eles não levaram em consideração qual era o papel de um rei, né? Diante de uma nação, né? Então, isso entristeceu a Deus. Ele ficou magoado, ficou muito chateado. A gente, quando lê a história, a gente vê que ele achou que estava sendo rejeitado. E o Senhor disse: Eli, fica tranquilo, filho. Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. E eu vou atender o pedido deles. Eles querem um rei, eles vão ter um rei. Então, Saul foi levantado, conforme vemos nas Escrituras, e segundo o comentarista, ele foi levantado por conta do clamor do povo, né? Porque começou a surgir essas murmurações. Eli já era velho demais. Então, quer dizer, todo velho perde. Infelizmente, perde o encanto, né? Já não sabe mais o que está dizendo, já não sabe o que está falando, e etc. Está caducando, e etc, etc. A gente sabe disso, né? E hoje essa meninada nova aí não dá muita atenção para a pessoa idosa, né? Porque eles se acham a última bolachinha do pacote, e é como se ele já nascesse sabendo de tudo. Então, as experiências, tudo aquela experiência de vida que os mais velhos têm, isso aí não faz referência e não serve como referência para os mais novos hoje. Porque eles dizem, o mundo hoje é outro, tudo mudou. Então, se a gente leva isso em consideração, a gente vai perceber que foi exatamente isso que aconteceu ali com o povo de Israel. Eles começaram a olhar por cima da cerca, vendo as outras nações tendo um líder, né, um rei, para fazer as suas guerras, para guerrear as suas guerras, para resolver a situação. Então, Deus, com certeza, já não era suficiente, né? Então, Deus permite que isso venha acontecer. E aconteceu. E o resultado é que foi difícil essa primeira parte aqui, porque mais tarde nós vemos que Saul, ele se esquece que Deus aqui está na direção das coisas. E ele começa a se tornar ou se achar autossuficiente. E foi rejeitado por Deus. Então veja que o primeiro rei de Israel, quanto à aparência física, sobressaía a todo o povo, conforme está registrado em 1 Samuel, capítulo 9, verso 2, o que deve ter causado admiração ao povo quando apresentado, 1 Samuel, capítulo 10, 23 a 24. Isso pode ter se tornado uma referência para Samuel ao acreditar que Eliabe seria o próximo rei, conforme 1 Samuel 16 e 6. O nome no hebraico significa desejado ou pedido. Infelizmente, após ser ungido
as atitudes de Saul não foram condizentes com o que se esperava de um governante ou de um governante do povo que tem aliança com Deus. O Senhor Deus já tinha falado a Abraão sobre reis que descenderiam dele, conforme está registrado lá em Gênesis, capítulo 17, do verso 15 a 16. Parece que o povo não foi paciente para esperar o momento de se estabelecer a monarquia em Israel. Ou seja, quando a gente observa as referências bíblicas aqui, nós vamos perceber que já era propósito de Deus levantar uma monarquia em Israel. No entanto, o povo não teve a paciência, de esperar o momento certo. Então, eles foram para cima de Eli e aconteceu tudo isso, entristeceu Eli, entristeceu a Deus, mas Deus permitiu que Saul fosse levantado como rei de Israel, embora ele não tenha se firmado na verdade. Logo ele começou a achar que ele, através da sua força, a força do seu braço, ele estava conseguindo as conquistas que ele obteve nesse período. Por outro lado, nós vemos aqui que a escolha de Deus para um líder se baseia em um coração que esteja alinhado com o seu. Esse não era o caso de Saul, pois um verdadeiro discípulo de Cristo deve estar alinhado com o coração de Deus. Saul não era segundo o coração de Deus e, posteriormente, nem os filhos de Jessé, que se apresentaram a Samuel, conforme está registrado 1 Samuel, capítulo 16 e verso 10. Mas havia alguém que não fora lembrado por ninguém, mas que estava na mente e nos planos de Deus e que tinha a ver com ele. Davi não exibia uma aparência capaz de chamar a atenção nem de Samuel, mas tinha o coração segundo o coração de Deus, conforme está registrado em Atos, capítulo 13, 22. E para o Senhor é isso que importa. Ser um discipulador segundo o coração de Deus, acima de qualquer outra coisa. Saul começou bem, vencendo as guerras de Deus, mas logo se perdeu em suas vontades, tornando-se desobediente, conforme 1 Samuel 15, 22 a 23. Deus usou Samuel para dizer que em lugar de Saul ele levantaria o homem, segundo o seu coração. 1 Samuel 13, verso 7 a 14. Nenhum outro critério foi exigido a não ser estar alinhado ao coração de Deus. Então vemos aqui, irmãos, que Saul foi levantado por Deus para ser o rei de Israel. Não era a vontade de Deus, mas era uma vontade do povo. No entanto, logo ele se perdeu nas suas vontades e nos seus desejos, achando que ele era o bambambam. Agora, diante desse cenário que é apresentado aqui, Samuel acha que Eliabe, os filhos de Jessé, seriam um deles escolhido por conta da aparência, da estatura, enfim, do porte físico e etc. No entanto, nenhum deles estava alinhado ao coração de Deus. Porém, aquele que era rejeitado, porque quando você olha a história, você vê que Davi, ele desde sempre foi rejeitado até pelo próprio pai e pelos irmãos. Ele era o último que falava e o primeiro que apanhava, Então, vivia sempre isolado lá, cuidando das ovelhas, e era caçoado pelos seus irmãos, ou zombado pelos seus irmãos. Nós temos aí N episódios de quando ele vai visitar ali os seus irmãos, levanta alguma coisa para os seus irmãos por parte do pai, porque ele era aquele menino de recado, aquele que vai, vem, faz isso, faz aquilo, agora faz aquilo outro e etc. Era assim a rotina de Davi. No entanto, Davi, como já disse a princípio, ele tinha temor a Deus. Segundo, ele tinha um coração bondoso, um coração voluntário. E foi por esta razão e por outras que talvez nós não venhamos entender, é que o Senhor se agradou de Davi. Por isso, quando Samuel disse para Saul que Deus já tinha escolhido um outro para ocupar o lugar dele, diz: Deus já escolheu um homem segundo o seu coração para ocupar o seu lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, cabe apenas a Deus eleger alguém para servir na obra de Deus. É uma escolha exclusiva do Senhor, que pode, inclusive, acontecer na infância, conforme Jeremias, capítulo 1 e 5. É Ele quem escolhe os que farão parte de seus propósitos. Marcos, capítulo 3, verso de 13 a 19. O caminho de Samuel e Davi se cruzam quando o profeta vai à casa de Jessé
para ungir um novo rei. 1 Samuel, capítulo 16 e 1. O chamado de ambos foi feito por Deus, por isso frutificou, conforme está registrado em Mateus, capítulo 7, e versículo 16 a 20. Diotrefes não atentou que ele ocupava uma posição destacada, que não estava glorificando a Deus e que, portanto, nada tinha a ver com o Senhor. Seu interesse era apenas ser reconhecido. Ele era um tipo de obreiro ou membro que não comparece às reuniões dirigidas por outros e que, quando marca a presença, faz sempre questão de demonstrar descaso e frieza com a liderança dos colegas. Não coopera com trabalho algum da iniciativa dos outros. Ele não se deu conta de que não fora escolhido por Deus. Assim sendo, logo perderia aquele lugar na obra. Então, isso é inerente a muitos obreiros nos dias em que vivemos, quando pessoas, elas ocupam uma posição de destaque no ministério e elas passam a se tornar parciais, né, com as pessoas. A reunião só tem graça se ele for a pessoa que vai dar ali a instrução, que vai ministrar uma palavra, que vai fazer alguma coisa. Se os outros estão fazendo alguma coisa, ele baixa a cabeça, fecha os olhos, ele fecha a cara, né? Ele não dá atenção, porque nada que os outros façam é mais importante do que o que ele faz. Então, esse tipo de obreiro, ele tem essa síndrome do Diotrefes, né? Ou talvez seja um discípulo de Diotrefes. E, na verdade, é só ele que tem que brilhar. Ele é a estrela máxima ali. Então, na reunião, ele tem que ser a pessoa de destaque, né? Ele fica no centro e todos em volta, né? E então ele se sente massageado, ele se sente bem, mas ele se esquece que esse tipo de pessoa, se algum dia teve um chamado de Deus, esse chamado já se encerrou, como aconteceu com Saul quando Deus o abandonou. O Espírito do Senhor saiu da vida de Saul e ele agora passou a ser atormentado por espíritos imundos. Deus tenha misericórdia dos nossos líderes, dos nossos obreiros e dos nossos irmãos na igreja, por que não dizer, né? Muitos irmãos também se acham dessa forma, né? Só ele é o mais crente, só ele é o mais importante, só ele contribui mais, só ele faz mais, e ele passa a menosprezar os outros. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. No segundo tópico aqui, nós vemos que não se pode servir a Deus de qualquer jeito. Jeremias disse que aquele que faz a obra relaxadamente é maldito. Jeremias capítulo 48, verso 10. Um obreiro ou líder deve ser alguém abençoado por Deus. Para ser abençoado, é preciso fazer o que ele manda, integralmente, não parcialmente, como traz o contexto da passagem citada. Diotrefes mostrou-se negligente com o chamado, sendo por isso um mau discípulo. O termo honra, em grego, é teimai, e diz respeito a um preço pago, como em honorário, que vem dessa mesma raiz. É ainda referência a alguém pela posição. No caso de Deus, é glória a ele. Um verdadeiro discípulo deve honrar ao Senhor pelo que ele é e faz. Em Romanos, no capítulo 13, verso 7, Paulo ordena honra a quem honra. Esse princípio vem de Deus. Se um discípulo quer ser honrado por Deus, ele deve honrar a Deus, pois ele só tem essa credencial, porque Deus o escolheu. Então, se eu quero ser honrado por Deus, em primeiro lugar eu preciso honrar a Deus, porque é Deus que me dá essa credencial. É Deus que te dá essa credencial. Então, irmãos, nós entendemos aqui que Deus não aceita que nós façamos um serviço para Ele, né, de qualquer maneira, de qualquer jeito, um trabalho parcial. A Bíblia diz que tudo aquilo que vier à tua mão para fazer, faça segundo as tuas forças. Ou seja, o Senhor não exige nada que vai além das tuas forças, mas fazer o trabalho do Senhor relaxadamente, de qualquer maneira, isso é pecado e é considerado por Jeremias como maldição. Aquele que faz a obra relaxadamente é maldito. Ó, irmão, isso é forte. Então precisamos ter cuidado. Não importa qual a função que você exerça aí na tua comunidade. Se é aquela pessoa que cuida da limpeza do templo, a limpeza dos banheiros, faça isso com esmero, faça isso com zelo,
cuide, dedique-se. Ah, mas é cuidar disso aqui. Eu queria ser, não, irmão, se contente com aquilo que o Senhor te deu, né? Você está na escola, você está aprendendo. Eu conheço e já ouvi falar de muitos irmãos que começaram no ministério cuidando da faxina do templo, viu? E hoje são grandes homens de Deus, porque foram chamados por Deus, mas foram obedientes à voz de Deus e fizeram aquilo que veio a sua mão para fazer e fizeram bem feito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que possamos aprender com o Senhor. Não precisamos ter preocupação de estar sendo visto ou não visto pelo homem. O mais importante é você estar sendo visto por Deus. Aleluia. É Ele que te contempla, é Ele que sabe e é Ele que tem o tempo certo para todas as coisas na tua vida. Veja ainda outro ponto, nos chama bastante atenção aqui, irmãos, é que precisamos também honrar a Igreja de Cristo. Então, ser um discípulo e estar exercendo a liderança é ser escolhido para tal ministério, conforme está registrado em Éfeso, capítulo 4, verso 11. E isso não tem a ver com ser humanamente capaz ou hábil, mas receber o óleo da unção sobre a cabeça, conforme o Salmo 89, 20. Samuel achou que alguém aparentemente forte daria conta de ser o rei de Israel. Então, quando viu Eliabe, o irmão guerreiro de Davi, achou que ele era o escolhido de Deus. 1 Samuel, capítulo 16, verso 6. Mas o Senhor mostrou ao profeta o que de verdade importava, o coração. Honrar a Igreja de Cristo é possuir um coração que sirva sem restrições, como fazia Gaio e Demétrio, que andavam na verdade, 3 de João, versículo 3 e 12, e honravam a igreja. Quem não honra a igreja, busca reconhecimento por domínio e autoritarismo como Diotrefes. Então isso aqui é perigoso para alguém que quer se colocar como Diotrefes, né? E trazer a atenção de toda a igreja para si. O verdadeiro obreiro, ele trabalha sempre para honrar a igreja, para ver a igreja alegre, para ver a igreja feliz, para ver a igreja em comunhão com o Senhor e com o Espírito Santo. Ele se esmera no trabalho, na oração, no jejum, né, nas consagrações, na leitura sistemática da Bíblia. Quando a gente olha para a igreja lá em Atos, né, nós vemos ali que a igreja, da noite para o dia, ela teve um crescimento extraordinário de quase 3.000 almas, fora as que vieram depois, né, que saíram das sinagogas e passaram a fazer parte daquela igreja. Nós vemos ali que foi levantado um corpo ministerial ou de diaconato, né, de diáconos, para poder servir aos irmãos e atender inclusive as viúvas, os órfãos, enquanto Pedro e os demais apóstolos ali, eles iam se dedicar à oração e à ministração da palavra. Então veja que a preocupação do obreiro, ela precisa ser, entre outras, a principal delas eu diria que é essa, a oração, a meditação na palavra, a pregação da palavra, logicamente que tem o atendimento, né, às almas, o atendimento aos enfermos e etc, etc, mas eu creio que o ponto primordial no ministério de um irmão, de um pastor, de um líder, é se dedicar 100%, né, ao Senhor através do conhecimento da palavra de Deus para poder trazer alimentação saudável, trazer água potável para as ovelhas do Senhor. E isso só é possível quando há um alinhamento entre o coração desse homem e o coração de Deus. É por isso que Deus chama, e Deus não chama o homem baseado no critério teológico, no critério intelectual, no critério de boa aparência, etc, etc. Mas Deus chama baseado no seu critério, que é o que vai no coração desse homem, na mente deste homem, que é alguém que honra a Deus e que está disposto a pagar o preço e de fazer a obra do Senhor, independente da circunstância. Bendito seja o nome do Senhor. Por outro lado, é necessário que um líder também saiba honrar ao próximo. Um discípulo deve honrar as pessoas da igreja e de fora dela. Ele precisa ter o coração disposto a ajudar quem precisa, a exemplo de Jesus. Diotrefes era orgulhoso, egocêntrico e controlador,
comportamentos totalmente opostos ao de Cristo. Jesus repreendeu os que não amavam o seu próximo e só buscavam a honra dos homens para alimentar o seu ego. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? João capítulo 5, verso 44. Honrar o próximo é ordenância devida a todos. Romanos capítulo 12 e versículo de número 10. Pedro ensina: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. 1 Pedro capítulo 2, verso 17. Então nós vemos aqui mais um ponto que nos chama a atenção. Diotrefes era orgulhoso, ele era mesquinho, era egocêntrico e tudo o que acontecia, ele tinha que ser a estrela principal. Tudo tinha que estar em volta dele. O verdadeiro líder, o verdadeiro cristão, é aquele que se preocupa não somente com a necessidade da irmandade, mas ele também se preocupa com aqueles que estão de fora. Ele dá o apoio, ele dá o sustento, ele ajuda nas necessidades daquelas pessoas que estão muitas vezes fora da igreja. E diga-se de passagem, quantas pessoas não têm vindo para Jesus por intermédio de ajuda? Muitas vezes a pessoa está lá abandonada, sozinha, né? Sem apoio, sem ajuda, e de repente aparece um irmão ou irmã ou um grupo de irmãos fazendo visita em determinadas regiões, em determinados bairros, e de repente são direcionados pelo Espírito Santo àquela casa aonde o caos, né, se abateu, e ali, através da oração, através de uma palavra, aquelas pessoas são reanimadas, muitas vezes supridas na necessidade alimentar, na necessidade física da doença, né? E essas pessoas muitas vezes são trazidas para a igreja, até porque, irmãos, a igreja ela é um pronto-socorro, e por que não dizer um hospital? Tem muita gente que nesse século XXI ainda acha que a igreja é lugar de santo. É claro que é um lugar de santos, sim, mas é um hospital, e os santos que estão ali têm o dever e a obrigação de cuidar daqueles que estão passando por dificuldade, muitas vezes acorrentados, oprimidos pelo inimigo, né? E ali é o local onde aquelas pessoas vão ser libertas, vão ser curadas, vão ser tratadas, e mais tarde, com a ajuda do Espírito Santo, essas pessoas se tornarão também soldados de Cristo para ajudar a lutar nesta batalha espiritual contra o bem e o mal. Ô, irmãos, é muito importante o trabalho de visitação, é muito importante o trabalho da evangelização. Muitas pessoas estão fechadas aí dentro dos templos, né, dentro de 4 paredes, esperando que as almas venham para receberem a Jesus. Mas isso não está de acordo com a palavra de Deus, porque o Senhor disse, ide. Então o Senhor não disse, ficai, né? Ele disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então esse é o dever da igreja. A igreja tem que sair para fora, a igreja tem que visitar, a igreja tem que orar pelos enfermos, a igreja tem que libertar os que estão cativos. Quantas pessoas desviadas na igreja, que estão hoje longe dos caminhos do Senhor e estão sendo atormentadas pelo inimigo. E muitas delas só retornarão para o aprisco do Senhor depois que elas forem encontradas. Como diz lá o Senhor Jesus na parábola, o pastor, ao perceber que uma das ovelhas não estava presente, ele deixou as 99 e foi em busca daquelas que se desgarrou. E ao encontrar, ela estava machucada, ela estava ferida, ele pegou ela, colocou nos seus ombros, trouxe, né, para o aprisco, e ali passou a cuidar dela. Então, é esse o trabalho do verdadeiro líder, é ir buscar quantos locais, né, hostis, aonde as pessoas estão ali presas pelo pecado, dominadas por Satanás, e é necessário que alguém vá lá buscar essas pessoas, porque elas não têm força, não têm condição de vir à igreja para atender à vontade de algumas pessoas que acham que o Senhor tem que mandar. E tem gente que ora ainda essa oração, diz, o Senhor manda as almas. Irmãos, essa oração ela não é verdadeira. Deus não vai mandar alma, irmãos. O Senhor quer que você vá atrás das almas. Então essa oração sua tem que mudar. Senhor, me ajuda, me dá força para que eu possa ir de encontro às almas, me dá graça, me dá sabedoria, me dá disposição, me dá inteligência. Senhor,
tem misericórdia de mim. E vai, irmão, vai fazer o trabalho do Senhor. Então deixa de orar pedindo que o Senhor envie as almas, porque essa oração está errada e Deus não vai aceitar isso não. Você vai ficar aí com o Pedro, o João e o André o tempo todo. A igreja não vai crescer em número, porque o Senhor está esperando que você faça a obra, não seja um Diotrefes. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Caminhando para frente, nós temos aqui também as condições da conduta do escolhido. Diz aqui o comentarista que o verdadeiro discípulo é aquele que cumprirá o seu propósito, ainda que se ache incapaz de fazê-lo. Êxodo capítulo 4, verso de 1 a 12. Ele será idôneo e responsável por tudo que está sob seus cuidados. 1 Samuel 17, 34. E não medirá esforços para fazer a obra de Deus avançar. 2 Coríntios capítulo 12, verso 15. Você entendeu? Então essa é a condição do verdadeiro discípulo, né? Ele tem uma conduta e ele zela por esta conduta. Ele vai fazer de tudo para cumprir o seu propósito, aquilo que foi confiado a ele, independente da circunstância, mesmo que ele se ache incapaz. E quantas vezes, irmão, nós nos achamos incapazes para fazer algo, mas é bom a gente ter sempre em mente que a nossa capacitação vem do Senhor, que nós somos um instrumento ou um vaso nas mãos do Senhor. E quando nós entendemos assim e fazemos desta forma, nós não somos envergonhados e nem o Senhor é envergonhado, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Bendito seja o nome do Senhor. Por outro lado, devemos adorar a Deus. Antes de aparecer para o público, Davi já era conhecido por Deus no campo, escondido atrás das malhadas, enquanto cuidava das ovelhas do seu pai. 1 Samuel 16 e 18. Tinha profunda comunhão com Deus, o que pode ser visto nos salmos compostos por ele, como o Salmo 63, onde diz que sua alma tem sede de Deus. Mesmo antes de Jesus definir o que era ser adorador, em João 4, 23 a 24, os salmos de Davi mostram que ele já fazia isso. No Novo Testamento, o ato de adorar era expresso por ajoelhar-se ou prostrar-se em reverência e reconhecimento de que o adorado é superior. Assim, Diotrefes não poderia ser considerado um adorador, pois faltava-lhe humildade para isso. Suas atitudes eram egocêntricas. Então, sempre estamos mencionando esse Diotrefes como alguém que não pode ser imitado, mas também é apontado Davi, que bem antes dele ser escolhido por Deus, de ser chamado por Deus, melhor dizendo, para se tornar bem mais tarde, anos depois, o rei de Israel, ele já era alguém que tinha uma comunhão com o Senhor. Ele já adorava o Senhor e, como podemos ver nos Salmos registrado por ele era alguém que reconhecia Deus como Todo-Poderoso. Então, antes de nos apresentarmos ao público, nós precisamos adorar a Deus. Precisamos ter essa íntima comunhão com o Senhor. E a partir daí, irmãos, quando você se apresentar ao público, Deus fará os milagres acontecer. Não é você que vai operar o milagre, mas é o Senhor que operará o milagre por intermédio da tua vida. E muitos vão ficar abismados, né? Porque muitas vezes você jamais vai querer se aparecer, mas que o Senhor apareça, né? Que Cristo cresça a cada dia em você e que você diminua. É isso que tem que ser, irmãos. Esta é uma lição bíblica que eu e você precisamos colocar em prática em nossa vida. Que o Senhor cresça e que eu diminua. E para que isso aconteça, eu preciso ter uma vida de comunhão com Deus cessantemente. Não é uma vez por semana, uma vez por mês, mas isso tem que ser rotineiramente, diariamente, buscando o Senhor, como diz o profeta Isaías, enquanto se pode achar, e invocando enquanto está perto, porque vai chegar um momento em que o Senhor não vai estar mais perto. Vai chegar um momento em que eu é que vou estar com o Senhor lá na eternidade. Mas enquanto isso não acontece, eu devo estar buscando o Senhor e invocando, e buscando a direção, e buscando sabedoria, e buscando o conhecimento, e buscando a comunhão e a unção, para que quando eu me apresentar diante do povo, eu não fale de mim mesmo, mas que eu possa falar a palavra de Deus
com poder, com ousadia, e que esta palavra, ao ser expelida da minha boca, ela possa ir de encontro com a necessidade do ouvinte, que ela cumpra na vida daquele ouvinte tudo aquilo que Deus já programou através do Espírito Santo. Isso é muito glorioso. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Um outro ponto importante aqui é lutar as guerras de Deus. É para isso que o Senhor tem nos escolhido, Ele tem nos chamado. Os irmãos mais velhos de Davi, Eliabe, Abinadab, Samar, lutavam as guerras de Saul, conforme 1 Samuel 17:13. Mas Deus queria um rei que lutasse as suas guerras, e era isso que Davi fazia, tanto que em cada batalha ele consultava a Deus para obter sua autorização e estratégia. 1 Crônica, capítulo 14, verso 14. Um discípulo de Cristo não faz as coisas segundo sua vontade, como fez Saul em diversos momentos, conforme está registrado em 1 Samuel 15. Diotrefes também errou nisso, agindo em causas próprias e não nas de Deus. Assim foi repreendido por João, em 3 João, versículo de número 10. Então, um dos cuidados que Davi tinha era que todas as vezes ele orava ao Senhor e buscava a direção de Deus. Se Deus realmente estava a favor daquela ação que deveria ser feita. E sempre que ele obteve a vitória, ele teve êxito. E isso para nós, irmãos, é uma lição de vida. Nós nunca podemos querer fazer a obra de Deus simplesmente porque eu quero fazer. Eu tenho que fazer a obra de Deus debaixo da ordem de Deus, da direção de Deus. Não importa se é um trabalho grande ou um trabalho pequeno, se é um trabalho que é espinhoso ou não, eu preciso buscar o Senhor, consultar o Senhor. E com o aval do Senhor, com certeza o êxito vai ser garantido. Bendito o nome do Senhor. Diferente de Diotrefes, mais uma vez, que não tinha esse cuidado. Meus amados irmãos, um outro ponto é obedecer a Deus. E esse talvez seja o ponto mais importante. Todos os que nós já citamos aqui são importantes, mas a obediência a Deus, fundamental na vida do cristão, pois obedecer, como diz o profeta, é melhor do que sacrificar. Bendito seja o nome do Senhor. Samuel obedeceu a Deus quando foi chamado para ir à casa de Jessé. Ungiu o futuro rei de Israel. Ele teve medo, 1 Samuel 16:2, mas confiou em Deus. Saul deixou de confiar no Senhor e desobedeceu. Por isso foi rejeitado por Deus, conforme 1 Samuel 15:26. O seu reino foi rasgado, 1 Samuel 15:28. A obediência é qualidade indispensável ao discípulo. Quando Davi desobedeceu a Deus, conforme diz 2 Samuel 11, mesmo sendo rei escolhido, colheu o fruto deste pecado. Então nós vemos aqui, irmãos, que obedecer é ouvir, é escutar, é concordar e tem grande relevância para Deus. Tanto assim que os judeus recitam até hoje o Shema Israel, profissão de fé central do monoteísmo judaico. Obedecer a Deus significa tê-lo como único digno de ser adorado. Jesus disse: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Lucas capítulo 4, verso 8. Quem obedece cumpre a missão como fez Jesus, mesmo diante do sofrimento e morte de cruz. Filipenses capítulo 2 e 8. Graças à sua obediência a Deus, fomos salvos. Então, obedecer a Deus é fundamental, né? Obedecer a Deus e estar disposto a cumprir a determinação de Deus, independente da circunstância ou da situação. Ok, meus amados irmãos? E concluindo esta aula, Deus escolheu as coisas loucas e as que não são, conforme 1 Coríntios, capítulo 1, verso de 27 a 29, e pela ótica humana, Saul seria um rei melhor que Davi. Samuel achou até os irmãos de Davi eram aparentemente melhores, mas Deus escolheu alguém que ele abençoou para ser o rei ungido com santo óleo para liderar o seu povo. Então, a aparência humana não conta para Deus, né? O porte físico também não conta, ser bonito ou feio também não conta, mas conta a obediência e ter um coração alinhado com o coração de Deus. Que possamos colocar esta lição em prática em nossas vidas e, a partir de hoje, começar a fazer as coisas
do modo correto, conforme Deus espera de cada um de nós. Meus amados irmãos, chegamos ao final desta lição, agradecidos a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós. E, se Deus permitir, estaremos de volta numa outra oportunidade para trazermos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Portanto, meus queridos irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.